Bom, boa noite, boa tarde também, mas hoje estamos fazendo à noite, mais um Conversa Solta, e hoje eu tenho uma honra enorme de trazer a nossa dupla de candidatos à prefeitura. Eu até pedi desculpa para o Haddad, que não é ele o candidato, mas pedi desculpa para o Lula, porque pela primeira vez, estou contando meu voto aqui, mas não tem importância, ele é secreto só se eu quiser, né? Pela primeira vez, desde que houve eleição, eu não vou votar no PT, porque esse ano eu vou votar em Boulos e Erundina, né? Boulos e Erundina. Então, é um pouco em causa própria também que eu trago os dois, que eu estou torcendo muito por eles. E boa noite, Luiz Erundina, muito obrigada de estar aqui. Como vai? Boa noite, Rita, é um prazer enorme. Sempre que a gente se encontra, a gente tem a oportunidade de lembrar pessoas queridas, comuns a nós, na nossa relação. No caso, a Cecília Kell, tua mãe, que era minha colega na Secretaria de Bem-Estar Social. Então, é sempre muito agradável te encontrar, por você mesma e por essa memória muito agradável que eu tenho da Cecília. É um prazer, agradeço a oportunidade e agradeço, inclusive, a tua confiança, né, a tua declaração de voto nessa chapa que pretende, né, não só governar São Paulo e melhorar a vida do nosso povo aqui, mas ser uma frente de resistência ao bolsonarismo, à direita, ao obscurantismo que domina hoje o país. Exatamente. E para isso, vamos esclarecer, quem está nos vendo aqui não precisa, mas agora ficou na moda que todo mundo que não é de direita, eles chamam de comunista, não é? E eles nem sabem que é comunista, acho que não tem comunista. É ignorância absoluta, mas isso é ignorância absoluta. Enfim, ninguém nem sabe o que é comunismo, mas xingou de comunista, o povo já apavora e já não vota. Então, temos que esclarecer que essa chapa do PSOL, que é o Partido Socialista e Liberdade, que é o nome, né, da sigla, não é comunista, tá, gente? E quem está ouvindo e sabe disso, espalha, porque é muito fácil criar esse não é nem preconceito, porque comunismo... É um estigma, né? Um Um estigma. Luiz, enquanto o Boulos não chega, vamos lembrar Sim. um pouquinho, a gente estava lembrando aqui antes em off, de desde quando a gente se conhece, nos anos 80, não é? Que quando você se candidatou a vereadora, você era colega da minha mãe na Secretaria do Bem-Estar Social, e a primeira festa daquelas que a gente fazia, porque o PT recolhia, fazia festa para ter algum dinheiro de campanha, foi na casa dela, não foi? Foi, foi sim. Porque foi uma experiência inusitada naquele momento, como foram as que seguiram, né, como você se candidato a elegeu prefeito. Sim, foi a primeira campanha, primeira eleição minha, né, porque a minha militância era sindical, ligada à profissão dos assistentes sociais. Nós presidíamos o sindicato, que inclusive a gente reativou uma associação profissional das assistentes sociais de São Paulo, que havia sido fechada pela ditadura militar. E, em 79, a gente promoveu uma campanha de reativar a associação e se constituiu mais um espaço de resistência e de luta profissional, não ainda partidária, mas com um forte componente político, porque a nossa profissão ela exige posicionamento, ela exige lado. Ou você está do lado do patrão, ou você está do lado do trabalhador, da população excluída da cidade. E a nossa categoria ela era muito marcada por esse preconceito, que os assistentes sociais eram atrasados, os assistentes sociais, enfim, não emancipavam as pessoas, enfim. E, nesse momento, se criou uma resistência dentro da categoria, e nós assumimos um pequeno grupo de profissionais de vários estados e viramos o jogo num Congresso Nacional de Assistentes Sociais aqui em São Paulo, em 79, ainda na ditadura, ainda muito estressado o ambiente. Então, a partir daquele congresso que nós tomamos a direção dele com esse grupo de resistência interna à profissão. Então, foi um marco na história da nossa profissão e foi um marco na nossa, sobretudo a minha posição política, e aí me engajei na construção do PT, e daí é que eu saí como candidata a vereadora. Foi o primeiro mandato como vereadora, como parlamentar. Quais eram suas propostas, Luísa? Que eu não lembro mais. Eu participei da festa e tudo, conversei com você.
Era bem isso, era abrir a Câmara aos movimentos populares, certo? Trabalhar em torno da questão da moradia, porque a nossa militância profissional era muito ligada à periferia e ao movimento de favelas, cortiços e aos despejos daqueles que ocupavam os espaços na cidade, ao chegarem em São Paulo, os migrantes. Então, o marco da nossa militância era a questão da moradia, da organização dos movimentos sociais populares, para que pudessem resistir, ou mais que isso, reivindicar os seus direitos, conseguir que esses direitos fossem atendidos e acumular forças para emancipar esses movimentos, para torná-los ativos e reivindicativos. E isso foi a trajetória de luta nossa junto àquela Secretaria de Bem-Estar Social, que, por sinal, tinha como secretário um militar da reserva que dizia-se que ele tinha sido torturador na época da ditadura. Então, era muito estressante a relação da nossa profissão e dos profissionais, que a maioria trabalhavam na prefeitura, com o presidente da época. Então, a nossa presença foi uma presença muito questionada, a nossa presença naquela secretaria e na atuação nossa como profissional de serviço social, muito ligada aos movimentos, organizando esses movimentos e fortalecendo a luta reivindicativa por direitos. Então, foi aquele momento. Então, as questões que diziam respeito à saúde, creche, era uma luta importante. A luta contra a carestia, que gerou um grande movimento na cidade. Então, foram aqueles movimentos que, de uma certa forma, balançaram um pouco a ditadura. Me lembro que 4 mulheres foram levar alguns quilos de papel daquela campanha contra a carestia, e, na época, o ditador de plantão mandou cercar o palácio, porque ia receber as 4 mulheres que levavam os abaixo-assinados, quilos de abaixo-assinados, de papel com abaixo-assinados da luta contra a carestia. A luta contra a carestia. Portanto, ao mesmo tempo que havia uma prestação de serviços públicos sociais, através dos profissionais de serviço social, mas, ao mesmo tempo, ao levarmos os serviços públicos para aquela população, nós levávamos também, ajudávamos a que eles tomarem consciência de que eles não precisavam receber aqueles benefícios se eles tivessem outros direitos atendidos, direito ao trabalho, direito à renda, direito à moradia, enfim. Então, foi um processo de educação política através das políticas públicas, e isso causava estranheza e perseguição aos profissionais que faziam sua atividade profissional com esse caráter. Quem tá assistindo, desliga o microfone. Está entrando aqui. Desculpa, Erundina, te interromper. Aqui está entrando nos microfones de alguém, não sei. Então, era isso, Rita. Era a luta pelos direitos sociais, a fortalecer a organização e ajudar a construir a luta dos movimentos, luta por creche, luta por moradia, contra os despejos de favela. Enfim, era uma luta importante que se desdobrou ao longo do tempo e houve muitas conquistas que estão se perdendo agora nesse governo genocida, fascista, nazista, enfim, de extrema-direita em nosso país. Que as conquistas sociais... Nessa época, o que foram as principais conquistas mesmo? Assim, você levou um monte, né? A ampliação da rede de creches públicas, e havia apenas 3 creches públicas. A grande parte, 3. Agora, tinha uma rede maior, mas em entidades sociais, em entidades religiosas, em entidades privadas. E o nosso... Aí a gente lutava pela creche pública, que a gente entende que um direito social tem que ser atendido pelo poder público diretamente. Até porque o que depende, o usuário do serviço público, quando se trata de uma prestação direta do poder público a essas pessoas, elas se reconhecem como um direito e, portanto, não tem a subserviência e os constrangimentos que, em geral, as pessoas, mesmo tendo direito, procuram os serviços que são dirigidos, coordenados ou gerenciados pela iniciativa privada, mesmo que seja uma entidade social. Tem diferenças de uma para outra, mas a luta era por creche pública, creche direta, não conveniada com outras instituições, como um direito social e, portanto, uma obrigação do Estado. E aí começou a se expandir o número de creches diretas, com um padrão, seja da arquitetura, a equipe que deveria
prestar serviços, uma equipe interdisciplinar, interprofissional, prestando um serviço pedagogo, assistente social, aqueles que prestavam a ação diretamente às crianças, enfim. Era um padrão de qualidade estabelecido, inclusive, por organismos internacionais, e uma creche pública tinha a obrigação de seguir aquele padrão e garantir a qualidade em todos os aspectos da prestação daquele serviço às nossas crianças. Essa foi uma luta importante e foi uma luta que teve sucesso. E outra foi a luta contra os despejos de favelas. E a organização dos favelados... A Mona está lembrando aqui, a Mona Zain está lembrando aqui o direito do uso capião urbano. Explica isso. É que ele já existia, né? E nós começamos a implementar o direito do uso capião. E a luta pelo direito à terra urbana, a concessão de posse dessas terras por um tempo determinado, um número de anos, isso formalizado por uma lei, uma iniciativa do Poder Executivo, para poder evitar os despejos, sobretudo em se tratando de terras públicas. Quando era terra particular e que era ocupada por favelas, se procurava que a prefeitura desapropriasse e fizesse a concessão de uso por um certo número. Portanto, o avanço da política de habitação popular no Brasil, naquele momento, passou muito pela luta dos movimentos sociais de moradia, e eles eram muito fortes aqui em São Paulo. Eu estou escrevendo aqui para as pessoas desligarem o microfone, que as pessoas que entram, fica entrando barulho aqui. Desculpa, Luísa. Agora, vamos voltar. Depois você foi deputado, não foi? Fui deputado estadual. Eu fui vereadora há 4 anos, era um mandato de 6, foi um período que eles ampliaram o mandato, era 6 anos quando eu me elegi, mas aí eu só cumpri 4 anos, porque aí eu fui já candidata a deputada estadual. Mas aí só cumpri 2 anos, porque aí saí candidata a prefeita. Né? Então, foi um... E aí, vamos falar da prefeita Erundina. E como foi ser prefeito dessa cidade gigantesca pela primeira vez que você será vice-prefeita? Olha, foi um susto enorme quando as urnas, né, trouxeram a informação de que eu teria sido eleita. Ninguém acreditava, eu acreditava, eu percebia né, o movimento na periferia, o movimento nos conjuntos habitacionais, o movimento de rua, eu já percebia que havia uma onda não muito clara, explícita, e foi a minha sorte, porque como era um mandato só, portanto não havia possibilidade de reeleição, então era um mandato de 4 anos, e porque se houvesse, não tinha segundo turno, né? Mas se houvesse segundo turno, provavelmente eu não teria passado para o segundo turno, e eles teriam me eliminado antes de chegar. Por isso eu fiquei poupada, porque é como se diz na política, né? Ninguém chuta cachorro morto. Como eu não tinha viabilidade nenhuma, eu cheguei no dia da eleição em 3º lugar, o próprio partido meu, naquela época, o PT, dizia, está muito bom, 18%, o PT nunca fez isso aqui, está muito bom. Mas eu percebia, sentia, intuía, e a gente tem uma intuição mais desenvolvida, talvez, do que os homens, enfim, e eu acreditava que pudesse dar né, aquela virada, que foi de última hora, foi no dia da eleição, foi a pesquisa de boca de urna, que as rádios, essas rádios mais comuns passaram a anunciar o resultado da pesquisa de boca de urna. Aí foi um grande susto, né? Aí minha cidade de origem começou a ser conhecida, que era absolutamente fora do mapa, desconhecida do mapa. Como chama a sua cidade? Eu era como uma pessoa estranha, né? Uma pessoa que as pessoas jamais me imaginavam que eu pudesse vir a me eleger prefeita da cidade. E havia muito preconceito, como há hoje contra o Guilherme Boulos, que a gente ia invadir as casas, ia tomar as casas das pessoas, né? Que era aquela falsa
questão de que nós, da esquerda, socialistas, desapropriamos as propriedades das pessoas, tomamos as propriedades. Isso é usado contra nós, progressistas, democráticos, populares, até hoje. Não vê o que sofre o Guilherme, as fake news, dizendo que ele ameaçava ocupar os imóveis das pessoas, os terrenos vazios. Ele simplesmente cumpre uma lei federal, que é a lei que criou o Estatuto das Cidades, que estabelece a propriedade, né, ociosa, portanto, sem utilidade. O poder público pode, né, desapropriá-la e dar um destino social àquela propriedade. Portanto, nada mais é do que o cumprimento daquilo que está na Constituição, que está no Estatuto da Cidade. Que é um instrumento importante que normalmente os governantes não aplicam, né? Porque inverte prioridade no sentido de atender a população, né, da periferia, a população pobre, a população trabalhadora. Enfim, marcado. Eu tenho e tinha, naquele momento, muitos traços que não é que justificam, mas explicavam os preconceitos. Mulher nordestina, não ser casada, não ter família, de esquerda, trabalhando com as favelas, assistente social. Eu costumava dizer, só faltava eu ser negra para completar o quadro de preconceito, de razões para que eles tivessem aquele grau de preconceito contra mim na época. Eu agora digo assim, eu tenho mais um agora, porque eu sou idosa. E não pense que não tem preconceito, não. E forte preconceito. E não é só na sociedade, não. No próprio partido tem. Então, é uma coisa muito séria. Agora, eu só não me abati com o preconceito, que era uma onda forte o tempo todo, e com agressões. Não dá para contar, né, os tipos de agressão que eles faziam, né, por preconceito. Eu recebia várias vezes, durante um tempo, cartas com fezes dentro do papel, né? Enfim, e vai embora, nordestina, e me xingando por ser nordestina e me mandando que eu voltasse para o Nordeste. Então, a partir e outra coisa, eu nunca me atingi assim, de me sentir humilhada, de me sentir desanimada, de me sentir ferida, não. Eu usava esses preconceitos como um motivo de luta, era mais um motivo de luta que eu tinha para combater, porque não nos cabia apenas governar a cidade, mas também fazer também mudanças culturais, nos hábitos, nos costumes, nos valores, daquilo que predominava na sociedade. Ideias, né? Mas parece que é isso que cabe a alguém de um partido socialista, democrático popular, que também tivesse essa postura. Quer dizer, o que diferencia um governo de esquerda, né, socialista, de pessoas como nós, de um partido, sabe, absolutamente, o socialismo libertário, enfim, não tem nada de comunismo, evidentemente, mas era exatamente uma forma de desqualificar, de nos desqualificar, era usar todos esses pretextos de preconceito contra nós, de ameaça. Eu tive ameaça de atentado lá no meu gabinete, pelo seguinte: como eles não previam que eu pudesse ganhar as eleições, eles não tiveram como impedir antes das eleições. Por isso eu não fui muito atacada durante as eleições. Não era ameaça para nenhum dos candidatos. Então, e os agricultores aqui? Gente, fecha os microfones, pelo amor de Deus. Então, eu venci Maluf, venci o Serra, venci o Leiva, que eram os candidatos da elite paulistana daquela época. Né? Agora, veja, então, eu era um ilustre desconhecido, eu era apenas vereador na assistente social e combatia a luta junto com os favelados. Então, era como se eu fosse uma favelada. Eu estava sempre nas ocupações que estavam sendo despejadas, enfim. Então, havia uma imagem sobre mim muito, muito diminuída. Né? E imaginava como uma mulher nordestina, com as características dessa pessoa, ela vai nos governar, nós, a elite paulistana, os quatrocentão, quer dizer, foi uma ofensa grande demais para eles. Né? E eles não acreditavam na minha capacidade. Na minha, não, na nossa, porque eu não ia governar sozinha. E tanto é que eu tinha um secretariado padrão ministerial. Nenhum governo desse país teve um ministério de tanta qualidade, de tanta excelência e de tanto compromisso político como aquela.
Conta um pouco, pessoas que Paulo depois... Freire, né? Paulo Freire na educação, Marilena Chauí na cultura, Paul Singe no planejamento, Lúcio Gregóri no transporte, Eduardo Jorge na saúde, depois o atual, o nosso companheiro, desculpa, está me escapando o nome dele, que substituiu Eduardo Jorge. Então, eram quadros que vinham da universidade, PUC, Unicamp, USP, e todos com teses, né, muito importantes, aprovadas, reconhecidas, até internacionalmente. Então, para eles, foi uma oportunidade de testar suas teses na prática. Então, muitos livros resultaram daquela experiência. Em cada política ou área delegada, dirigida por um desses quadros, e que geraram obras, livros, né, fazendo análise ou sociológica, ou econômica, ou administrativa, ou política, ou de gestão, enfim. Tem muitos livros escritos por a nossa equipe, né, e era realmente uma equipe de grande valor. E eu sabia delegar, quer dizer, eu acho que a responsabilidade de quem assume um governo é escolher os melhores quadros. E aqueles, né? E delegar. Quem sabe de cultura é Marilena, quem sabe de educação era Paulo Freire, quem sabe de planejamento era Paul Singe, e assim por diante. Né? Hermínia Maricato na habitação e na desenvolvimento urbano. Na Bio, por sua vez, também. Internacional, viu? A Hermínia acabou de ganhar um prêmio. Sim, um grande prêmio. E na área da saúde, por exemplo, a experiência de saúde mental, que foi o programa dos SECOS, que está sendo destruído agora pelo Covas, né? O prefeito está destruindo o programa dos SECOS, que são os centros, né, comunitários e cooperativos que tratam os doentes mentais dos parques públicos, numa equipe interprofissional, ou então em equipamentos públicos. Tem 23 na cidade, e não se renovaram mais os quadros que respondem por esse programa, um programa, inclusive, premiado fora do Brasil. Eles estão acabando agora, eles estão acabando com tudo. Não são os CAPs, não, né, Luísa? Não, são os SECOS. Centros... Eram quando? Não, depois, né? Muito depois. Tá. Esses depois, são centros, o que quer dizer? Centro Comunitário Cooperativo, para tratamento de doente mental, né? Então, eles trabalham com cultura, eles trabalham com arte, eles trabalham com dança, eles trabalham com a participação não só dos amigos, dos familiares, mas também de quem queira, né, participar das atividades, não como alguém que se beneficia do programa, mas o programa previa a possibilidade de outras pessoas se integrarem, algumas pessoas da comunidade, da própria família, se integrarem às atividades que os centros desenvolvem ainda hoje. É uma experiência linda. E como não renovar os quadros, aquelas pessoas que estão para se aposentar deixam de se aposentar, vão prorrogando o prazo para poder continuar. Para poder continuar, porque é um programa tão lindo, tão sabe, inovador, revolucionário na área da saúde mental. Então, a política de saúde, a política de saúde mental e a saúde de um modo geral, foi um dos marcos do nosso governo, graças aos secretários que teve. A mesma coisa na educação, a mesma coisa na cultura, no transporte, por sua vez, né? Enfim, e o que faz a prefeita? Era coordenar a equipe, dirigir as decisões do governo, se subsidiando com os aportes que aquelas pessoas ofereciam nas suas especialidades, e procurava integrar essas ações para tornar a ação mais efetiva, mais eficaz. Portanto, as políticas passavam por uma intersetorialização dessas políticas. E isso dava uma unidade na condução e na ação de governo e potencializava essas ações. Foi uma coisa muito importante. E os conselhos de participação popular foram marcas importantes daquele governo, né? As decisões estratégicas... eram como? Desculpe, termina. Não, eu digo, porque nós tínhamos uma inversão de prioridades, era a principal
o principal pilar do governo, inverter prioridades para combater as desigualdades, e a participação popular, ou seja, fazer um governo democrático popular, participativo, e uma participação que se fazia em relação às questões estratégicas, por exemplo, as prioridades da lei orçamentária, era discutida em plenárias nas várias regiões da cidade, e a descentralização do poder, era essa a nossa preocupação. Eu dizia no início do governo, eu quero sair do governo com menos poder do que quando eu entrei, porque eu terei dividido esse poder com a fonte dele, que é o povo, através da sociedade civil organizada, enfim. Mas foi uma experiência fantástica, exatamente por esse quadro de pessoas que estiveram realizando e a participação popular. Quando eu quiser falar, eu vou fazer assim, hein? Quando eu vou... Tá bom. Tem muita coisa, Desculpa. Não, eu vou levantar a mão que nem aluna, porque eu estou aprendendo mesmo. Olha, parece que tem... O bolo chegou. Que bom! Aqui não sabe, não estou vendo ele, mas parece que o bolo chegou. Estou aqui, Maria Rita. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite. Para a Luísa, que a gente estava junto no Grajaú hoje o dia todo. Então... Incrível a disposição da Luísa e para todos vocês. Então, né? Obrigada de terem vindo. Nossa, fico mais orgulhosa ainda de vocês terem vindo do Grajaú para cá. Bom, a gente estava falando, a Luísa tinha muito que contar da prefeitura, né, da gestão que ela já teve, esperando você chegar para vocês falarem, então, das propostas atuais. Vocês dois falam, né? Não, enfim, começa por onde você quiser. Tá Pelo bom, prefeito. Tá bom. Obrigado, Luísa. Cuidado com essa vice-prefeita aí, que ela vai te engolir, viu? Mas para mim isso é um bom problema. E não existe. Eu sei do meu lugar. Porque a minha meta, Maria Rita, é fazer uma gestão tão boa quanto a da Luísa Erundina. E nada melhor do que estar com ela para poder fazer isso. Você então, sabe que... Primeiro, obrigado, viu, Maria Rita, pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo aqui. Uhum. Sim, uma das coisas que eu e a Luísa temos como uma visão de mundo muito comum entre nós e que deu liga para a formação dessa chapa é entender que o grande problema da cidade de São Paulo e o grande problema do Brasil se chama desigualdade social. E que a nossa missão para governar São Paulo só faz sentido se for para fazer um governo que combata de frente o problema da desigualdade. E a desigualdade na nossa cidade tem muitas facetas, né? Desde a faceta mais extrema da fome, da miséria, do desemprego, e que num cenário de pós-pandemia, se não tiver um governo que inverta a prioridade, que seja comprometido com o povo, isso vai ser devastador. Né? Porque a falência já está totalmente. Esses dias seguidos de chuva, as pessoas que moram na rua, nós entrevistamos o Padre Júlio aqui, que falou o que ele faz, mas ele é um... Eu não sei se você sabe, Maria Rita, que a gente entrou no Ministério Público no período mais agudo da quarentena, para que a prefeitura acolhesse a população em situação de rua na rede de pequenos hotéis da cidade, que é o que foi feito em várias cidades do mundo. Londres foi pioneira e depois fez Nova York, Los Angeles. Aqui no Brasil foi feito em Niterói, em Florianópolis. Era uma medida humanitária. O Ministério Público determinou que o Bruno Covas criasse 8.000 vagas para acolher o sem-teto. Sabe quantas ele criou? 120 vagas. Para 25.000 moradores de rua da cidade. Para fingir que ele está acolhendo. Poxa, sim, é uma coisa irrisória, né? Chega a ser ridículo. A prefeitura com o maior orçamento da América Latina não ter uma política para isso. Isso é expressão da falta de prioridade com o povo. Né? Não é problema orçamentário, não é problema de planilha, é problema de sensibilidade social. E é esse sentimento que eu e a Luísa queremos levar para a prefeitura, um combate forte à desigualdade social, e isso se traduz em propostas em todas as áreas. Eu posso falar de pelo menos uma delas aqui, para também não ficar me estendendo muito, dissertando, porque eu acho que não é esse o objetivo.
Uma proposta que é muito importante para a gente e que é um carro-chefe, vamos dizer assim, do nosso plano de governo, é o programa que a gente chamou de renda solidária, que é um programa de renda básica que a gente discutiu amplamente com muita gente, né, para atender 1 milhão de famílias na cidade, um pouco menos, 970 mil, que é o número de famílias na cidade que vive com menos de meio salário mínimo, ou seja, quem está na extrema pobreza. Né? Muitas vezes famílias inteiras, com muitos filhos, com mãe solo, né? Ter uma prioridade, um olhar para mães solo que moram nas periferias, que enfrentam todo tipo de dificuldade, e garantir uma renda que vai variar entre R$200 e R$400, que a própria prefeitura vai garantir, independente do auxílio, do Bolsa Família, que vem em nível federal. E, com isso, além de você combater a miséria, garantir que as pessoas tenham alguma vida digna, com alimento, com teto, né? Você também vai ativar a economia local. Isso é um plano para o pós-pandemia. Porque a pessoa que recebe um auxílio básico, R$400, lá em Guaianazes, ou no Grajaú, ou aqui no Campo Limpo, ela vai gastar isso no mercado do bairro, no açougue do bairro, na farmácia do bairro, no comércio local. Além disso, combater a miséria, isso vai ativar a economia local, vai gerar emprego na ponta, tem um efeito multiplicador. Então, isso para nós vai ser uma prioridade, garantir um programa de renda básica para combater a extrema pobreza em São Paulo e segurança alimentar. Uma das coisas do governo da Luísa que nós vamos reeditar juntos, eu e ela e o povo de São Paulo, vão ser os sacolões na periferia. Era uma coisa incrível daquela experiência de vender alimento bom, saudável, a baixo custo nas periferias para combater a fome. Então, o Maluf entrou depois, abandonou, destruiu os sacolões. Nós vamos retomar os sacolões nos bairros de periferia da cidade. Então, vai ser um plano integrado para combater fome, extrema pobreza e combater a desigualdade na cidade de São Paulo. Eu lembrei agora, não tem a ver com a prefeitura de vocês, mas eu lembrei que agora, nessa fome, o MST, vocês são o MTST, o MST doou não sei quantas toneladas de arroz orgânico, ofereceu para o governo. Não sei se o governo aceitou, achou que era coisa de comunista, arroz de comunista, não sei. O MST fez a doação direto na ponta e fez a doação para as comunidades. Que legal. Foi muito importante a iniciativa que eles fizeram, assim como o MTST fez doação numa campanha de arrecadação coletiva de cestas básicas, foram mais de 300 toneladas também nos bairros de periferia, de forma direta. Com o microfone aberto. Você sabe, eu tive hoje mais cedo, Maria Rita, reunido por um Zoom também com o pessoal de alimentação saudável, gastronomia, e umas propostas incríveis, sabe? Também restaurantes populares nas periferias, fortalecer a agricultura familiar com agroecologia e produção orgânica na cidade de São Paulo. Pouca gente sabe, mas 1/3 do território de São Paulo é rural, pelo próprio plano diretor. Né? Marcilac, parte de Parelheiros, lá na Zona Leste, parte de São Mateus, cidade de Tiradentes, está absolutamente subaproveitado. Nossa proposta é fazer um fomento de economia solidária. Tem pequenas propriedades rurais? Não é um lugar totalmente urbanizado, mal urbanizado? Não. Existem áreas verdes, áreas rurais. 1/3 do território de São Paulo é rural. É rural. Então, e está subaproveitado. Se você fomentar cooperativas de produção e comercialização, estimular a produção orgânica de alimento saudável e usar as compras públicas, comprar isso para merenda escolar. O Dória queria dar ração, farinata. Vamos dar alimento orgânico para a criançada na escola municipal. Comprar isso nos sacolões. Comprar isso nos restaurantes populares e a gente pulverizar esses restaurantes nos bairros da periferia. Um baita plano de segurança alimentar com orgânico, popularizando o orgânico na cidade. Eu estou muito animado em desenvolver um projeto como esse a partir do ano que vem. A Muna está dizendo aqui que você chegou na periferia com cesta básica muito antes do governo. Ela está lembrando aqui, não é? Esclarece se o orgânico não é mais caro. Não é. O orgânico... Esse argumento, né? Que não pode usar. Sabe qual é o argumento? Eu acho muito engraçado o pessoal dizer o agronegócio
é barato. Espera um pouquinho. Se pegar o tanto de subsídio público para o agronegócio, de isenção fiscal que vai para o agronegócio, no fundo ele vai ser mais caro. O problema é que o orgânico fica por conta própria, não recebe um estímulo, não recebe um fomento, enquanto todo o resto da agricultura, no sentido tradicional, está subsidiada e fomentada pelo poder público. Então, sim, você ter políticas de fomento à produção orgânica vai baratear o orgânico. Então, a lógica é um pouco inversa, sabe? Não adianta você ver qual é o preço na ponta, na prateleira do mercado, se você não considerar o quanto de recurso público já foi investido, sobretudo numa parceria, muitas vezes promíscua, do governo com o agronegócio. Nós vamos estimular esse cooperativismo, essa produção de agricultura familiar, criar cooperativas não só de produção, mas de comercialização, para que esse produto possa ser escoado e possa entrar nas compras públicas da cidade. É possível, Maria Rita. A Irundina está quietinha porque eu acho que você demorou para chegar, ela falou bastante, mas eu quero trazer você de volta, Luísa. Fala, só que o seu microfone está fechado, você tem que abrir seu microfone de novo. Não, eu acho que a gente tem que aproveitar a presença do Boulos, né, que ele é que é o candidato a prefeito, eu apenas sou o complemento dele na gestão, sem dúvida nenhuma. É tranquilo. Não, senhora, eu não falo mais uma palavra aqui se a Luísa Erundina não falar. Mas eu já falei todo o tempo. Faço greve de fala aqui se eu não ouvir a Luísa Erundina. Nossa, tá bravo, tá bravo. Não, o problema é que você atrasou, né, Guilherme? Então ela tomou Eu sei. Eu estava numa gravação aqui, Maria Rita, por isso que acabei atrasando. Estou brincando também. Eu queria saber, para creches públicas, quais são os projetos, né? Aproveitando também essa interlocução com a Luísa. Então, Maria Rita, a gente pretende, durante todo o governo, e antes disso, né, zerar o déficit de vagas nas creches. Porque esse prefeito que está aí, que é candidato de novo, promete, né, diz que já criou milhares de novas creches, aliás, de novas vagas, inúmeras creches, só que ele está prometendo fazer isso no próximo ano e creches privatizadas, ou seja, o dinheiro público vai para as entidades ou para as OSs, né, e tira da responsabilidade direta da prefeitura a responsabilidade pelo serviço público prestado diretamente, né, sob o controle da comunidade local, que é outro traço, outra característica de um governo democrático popular, que será o nosso governo, e como foi o nosso, é ser, de fato, um governo com efetiva participação nas decisões, na elaboração do orçamento, e o controle e fiscalização da ação do governo, né, para poder garantir que as coisas cheguem lá na ponta, na casa do trabalhador, da família, da creche, da escola, com responsabilidade direta do Estado. É um dever do Estado fazer isso. Então, a linha neoliberal que predomina, né, nesses governos de São Paulo, ultimamente, em todos os governos quase, é exatamente diminuir o tamanho do Estado, por causa do tal do ajuste fiscal, e transferir a responsabilidade pelas políticas públicas para a iniciativa privada. Só que quem paga é o povo. São os tributos recolhidos pela prefeitura que vão, né, provavelmente essas entidades não fazem isso, né, de forma voluntária, absolutamente. Usam o dinheiro público, deve ter uma margem de lucro, algum lucro, certamente, ou investimentos, sem nenhum controle. O problema, Maria Rita, é que não tem controle nenhum da comunidade local, da sociedade. Então, nós vamos empoderar as subprefeituras, que elas hoje são meros balcões de negócios de influência dos vereadores, que, inclusive, os subprefeitos não é de livre escolha, é de livre escolha do prefeito por indicação dos vereadores, que é uma troca de interesses do prefeito com os vereadores para conseguir aprovar suas matérias ou seus interesses. Né? Não, o subprefeito ele tem que passar pelo crivo da comunidade local e, no mínimo, se possível, uma pessoa da própria região que tem o domínio, tem o conhecimento da realidade, tem já um trato, uma relação mais direta com a população. E tem mais, eu, como assistente social, eu observo isso durante toda a minha ação profissional, de que quando o cidadão é atendido por um órgão público diretamente, ele se sente mais
mas com direito daquele benefício ou daquela política, do que quando ele vai para uma entidade que o trata não como um sujeito de direitos, mas como alguém que está sendo beneficiado. É a caridade, é a benemerência, né? Enfim. Então, até do ponto de vista cultural, da educação política do povo, é importante que ele perceba os seus direitos e o dever do Estado, os deveres do Estado em relação àqueles direitos. Então, e uma das propostas do nosso governo é exatamente, progressivamente, e estatizando, se é possível dizer isso, as políticas públicas que estão privatizadas pelas entidades da sociedade civil, nem todas, né, devidamente sérias e generosas de prestar serviços públicos com qualidade, né, com respeito aos usuários desses serviços. Então, é um outro traço de um futuro governo nosso, democrático popular, é a gestão partilhada, o poder partilhado, a gestão participativa, o controle popular, o controle social sobre as ações de governo, enfim, a dividir o poder mesmo na cidade, que a cidade é constituída de 3 poderes: o município, a capital, aliás, o executivo, o legislativo e o poder popular. Só que esse poder popular ele nunca se exercita, por isso que nós não temos uma democracia consolidada em nenhum nível. Mas, pelo menos na instância local, municipal, onde a cidadania se exerce de forma mais direta, poderia existir essa prática de gestão participativa, em que a democracia representativa se complementasse com a democracia direta, participativa. Esse é um traço, né, é uma característica, um dos aspectos do perfil de um governo futuro nosso, de caráter democrático popular, como a gente procurou fazer naquele outro tempo. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Paulo Fernando. Como se está organizando a comunicação da campanha nas redes sociais, visando atingir os jovens que se orientam e se relacionam prioritariamente pelas redes sociais, né? A gente sabe o mal que as redes sociais podem fazer com fake news e tudo, mas sabe também o potencial dela. A campanha Gestão Participativa vai usar esses novos meios? Maria Rita, a campanha tem priorizado muito os meios de rede social e isso já tem tido um resultado incrível, né? Não sei se vocês viram na segmentação do último Datafolha, a gente está liderando entre os jovens, a gente está em primeiro lugar entre os jovens com 27%, em segundo está o Russomano com 20%. Né? Então, isso tem muito a ver também com o trabalho das redes sociais que tem feito o discurso, o projeto, os valores da nossa campanha chegar nesse público mais jovem, mais conectado com as redes. É uma produção de vídeo, é participação em meios digitais, em podcasts, em canais, né? Também uma linguagem digital no audiovisual das redes, que tem sido muito eficiente. Tem muito humor, né? Tem muito humor. Tem isso. A gente não pode deixar... Sabe qual foi o maior absurdo? É o que aconteceu em 2018, que o humor foi apropriado pela extrema-direita. Os memes do Bolsonaro e os vídeos do Bolsonaro eram mais divertidos e engraçados para a juventude do que o discurso da esquerda. Como é que pode? Assim, é uma coisa insana, né? Então, a extrema-direita soube se apropriar dessa linguagem de meme, de humor, não sei o quê, e a gente ficou para trás, com uma esquerda meio com uma cara sisuda, falando para si mesmo. Então, não dá. Essa campanha a gente tentou aprender um pouco essa lição, né? E estamos trabalhando muito com humor, com meme, com vídeo, claro que sem perder a seriedade da nossa proposta, sem perder o fato de ter lado, de estar voltado para combater a desigualdade, mas fazer isso com uma linguagem mais atraente, dizer as mesmas coisas de um outro jeito. Eu acho que isso é muito importante. E que a gente tinha perdido um pouco, a gente, enquanto esquerda, eu digo, tinha perdido um pouco essa batalha. E acho que a nossa campanha está mostrando que é possível fazer essa disputa e que isso tem tido um eco forte na juventude. E esses meios também vão ser muito importantes para a participação democrática no governo. Por exemplo, um orçamento participativo. O que a Luísa estava falando da descentralização do poder. Hoje,
não tem como pensar isso apenas pelas vias diretas de participação, assembleias de bairro, embora eu acredito muito que essas vias também precisam ser mantidas, mas elas precisam ser complementadas por participação digital, por participação via aplicativo. Claro, por, inclusive a transparência da gestão, por controle social da gestão, também via a participação interativa via as redes sociais. A Erundina ia falar alguma coisa. Não, a questão da participação. Naquele tempo, a cidade tinha 9.500.000 habitantes, né? E já era difícil você ter uma escala de participação que alcançasse um número maior do que aquele que a gente conseguia. A gente conseguia através de plenárias nas regiões, né? Em determinados momentos, ou constantemente haviam as plenárias com a presença da própria prefeita, do secretariado, né? Então, havia uma intensa participação, mas numa escala não necessária ao tamanho da cidade já naquele tempo. Agora, imagina hoje, com os meios de que a gente dispõe da internet, né? As plataformas, né? Haja vista, por exemplo, o programa que nós elaboramos Estamos elaborando ainda, porque é um programa que se pretende participativo, dinâmico, aberto às inovações, ele não se fecha, né? Ele se fechou, bem resumidamente, para cumprir uma determinação da Justiça Eleitoral, que o candidato tem que apresentar uma proposta de governo. A nossa foi feita em dezenas, ou se não, de reuniões virtuais, né, por segmentos, por políticas, por temas, por regiões. Foi uma quantidade enorme. E de uma riqueza, que deu uma qualidade ao programa que não teria se ficássemos apenas com uma equipe técnica competente e com a variedade de aspectos que compõem um programa de governo, mas não seria com a qualidade, com a precisão, os detalhes que as questões se apresentam no programa, que é uma coisa fantástica. Isso que, graças a esses meios de comunicação, feitos pelos próprios candidatos, que, em grande parte, ou quase todos, se não todas, contou com a nossa presença, a minha, do Boulos, ou quando muito, ou quando menos, um de nós estaria numa dessas plenárias, com grupos específicos, com temas específicos, com áreas específicas, com regiões específicas. Portanto, é um mapeamento não só dos problemas, mas das possíveis soluções para esses problemas. Então, imagina um governo que se pauta desde o primeiro dia, ou já com o seu programa, com esses métodos, com esses meios, nossa, vai ser uma condição de participação fantástica, como que a gente desejaria naquele tempo, que vamos conseguir dessa vez, né? O Carlos Sadeu está perguntando, por falar nisso também, se vocês vão retomar o orçamento participativo. É uma pergunta aqui. Sim, sem dúvida, e mais radicalizado, porque a gente vai descentralizar também a elaboração do orçamento. Vamos regionalizar, né, a peça orçamentária, serão orçamentos regionais, vamos descentralizar os recursos, a receita, de tal forma que o gestor ou o subprefeito, com o conselho de representantes que a população vai eleger, vai escolher para dirigir a subprefeitura, ele vai ter autonomia de gerenciar os recursos pautados de acordo com as prioridades que foram definidas com a participação da comunidade local, da região, e também vamos distribuir desigualmente os recursos orçamentários nessa perspectiva de diminuir as distâncias entre uma região e outras. Ou seja, em relação o bolo orçamentário ele não será repartido igualmente, ele será repartido na proporção das necessidades e das prioridades que a cidade como um todo definiu, mas a partir da base local, territorial, e isso faz justiça, além de uma reforma tributária que o Boulos e nós pretendemos fazer, em que os impostos municipais eles também terão um caráter de progressividade, que eu tentei adotar no IPTU no meu tempo, e quase que me caço o mandato por conta disso, embora já constasse da Constituição de 88, toda a legislação, a tributação municipal, naquilo que for sustentado pela Constituição ou pela legislação infraconstitucional, nós vamos garantir a progressividade.
Ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos deve pagar menos, quem não tem nada fica isento. Com isso, você faz justiça fiscal, justiça tributária e arrecada mais e distribui de forma mais equânime, de acordo com as necessidades e as diferenças que existem de uma região para outra. Tá, muito bom. Agora, a Beatriz está fazendo uma pergunta que eu ia fazer e ela se adiantou, a questão dos moradores de rua. Eu só quero acrescentar, porque, claro, o Boulos é do MTST, dos trabalhadores sem teto, né? Mas eu quero acrescentar, acho que a pergunta da Beatriz talvez tenha a ver com isso também, que vocês têm mais experiência, até o Boulos trabalhando com isso, que tem pessoas que não querem sair da rua, né? Ou porque são psicóticos, ou porque tem uma certa fobia. Eu não sei, tem gente que não quer sair da rua, que já está na rua. E mesmo assim, essas pessoas precisam de assistência. Se elas não querem ir para uma casa, não conseguem ficar numa casa, mesmo assim elas precisam de assistência. Então, eu complemento a pergunta da Bia, quer dizer, questão dos moradores de rua. Casa para eles, né? Ou essa coisa de lugar nos hotéis e tudo, e também aqueles que não querem sair da rua. Vão voltar para a rua, a gente já sabe que vão voltar para a rua. Qual é a política para eles não ficarem no total desamparo? Olha, Então, eu passaria Maria para o Rita, Boulos, que ele tem um domínio dessa área muito maior do que eu. Beleza, Guilherme. embora a Luísa tenha feito um programa incrível também de acolhimento e de trabalho com a população em situação de rua no governo dela, é muito lembrada e admirada por isso. Sim, a política para a população em situação de rua, primeiro eu vou falar da política geral. Sabe assim, uma das coisas mais gritantes em São Paulo é a gente ter, segundo os dados oficiais, né, 25 mil pessoas morando nas ruas. Esse dado está subestimado. Uma cidade, né? Na cidade. Mas você sabe que Não, uma isso pequena é cidade. uma das maiores populações de rua do mundo, na cidade de São Paulo. É, de fato, uma população de um município inteiro. 25 mil pessoas. E você tem, só no centro expandido da cidade, 40 mil imóveis em situação de abandono. Abandonados mesmo. Não é uma casa vazia ali que está para alugar. Não, não. Abandonados, que pelo Estatuto da Cidade, pelo plano diretor, já deveriam ter sido desapropriados e virado moradia popular. Essa é uma das expressões mais gritantes da contradição e da desigualdade em São Paulo. Agora, uma coisa é a construção de moradia, que é uma solução definitiva para o problema. É política habitacional, que não é só para a população em situação de rua. É também para quem tem que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. É para quem está morando numa palafita, numa área de risco, na beira de um córrego, numa favela. Política habitacional, a gente quer resolver tanto com a desapropriação e requalificação de imóveis abandonados, como com a retomada de mutirões usando os terrenos públicos na cidade. Foi uma coisa muito marcante do governo da Luísa, foram os mutirões nas periferias da cidade, com cooperativas, em parceria com os movimentos sociais, que produziram moradias de qualidade, mais rápidas e mais baratas do que as empreiteiras produzem, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos fazer. Do ponto de vista do acolhimento da população em situação de rua, que é uma coisa imediata e emergencial, primeiro, o sistema atual, Maria Rita, é um sistema muito ruim, que é o sistema de albergue. Ele trata as pessoas, assim, são espaços como depósitos de gente, tratam as pessoas de forma desumana muitas vezes. Porque bota a gente lá as regras, por exemplo, separa o marido da mulher, não pode levar a carroça, que é um instrumento de trabalho, não pode levar o cachorrinho, o animal de estimação. Isso é uma coisa... E essa é uma das razões das pessoas não quererem ir para o albergue. Você colocou o fato, que é um fato que existe, de pessoas que têm problemas psicológicos e que esses problemas fazem com que elas permaneçam na rua. Mas a maior parte, a enorme maioria da população em situação de rua, quando não vai para um albergue, é porque, por vezes, ela sofre mais humilhação no albergue do que na rua. Então, nós temos que melhorar os espaços de acolhimento. Então, a nossa proposta é construir um processo gradual de substituição dos albergues por casas solidárias. O que são as casas solidárias? São espaços menores, vão ter 20, 25 pessoas, com acompanhamento de assistentes sociais e de psicólogos nesses espaços, né?
onde a pessoa tem ali o acolhimento imediato, né? E onde ela também possa ter a porta de saída, digamos assim, que é o encaminhamento para frente de trabalho, né? Vai receber um salário digno, vai ser contratada para trabalhar em serviços de zeladoria, em serviços urbanos, de limpeza, de manutenção, A prefeitura contrata. Claro, a prefeitura contrata, via subprefeituras, em pequenas obras de infraestrutura. Isso que está acontecendo agora, que estão quebrando um monte de calçada em véspera de eleição, né? A manutenção e a melhoria das calçadas, a manutenção e a zeladoria das praças, das áreas de lazer, que está precária na cidade de São Paulo, pode ser melhorada, e aí numa iniciativa que você ganha nas duas pontas. Você ganha dando renda e emprego para uma pessoa que está numa situação hoje indigna, e você ganha também melhorando os cuidados com a cidade. Então, a política para a população em situação de rua tem que ser integrada. Envolve acolhimento, assistência social, geração de emprego e renda e política habitacional na ponta. E para aquelas pessoas e é um caso que acontece muito, até pela situação degradante de vida que as pessoas estão submetidas, que desenvolvem problemas subjetivos, distúrbios e tal, você tem que ter o processo do CAPS móvel, que é o que nós estamos propondo para a região da Cracolândia, inclusive. Que assim, não dá para esperar que essa pessoa vá procurar o serviço de saúde. Ela não vai procurar. Ela não vai procurar sequer o serviço de assistência social. Você tem que ter Pois é, às vezes ela não tem nem documento. Você tem que ter um processo de busca ativa. Então, é o CAPS que tem que ir até ela, são os profissionais de saúde mental que tem que ir até ela, é o assistente social que tem que ir até ela para cadastrar num programa de renda, né? Então, a prefeitura vai ter que ir até essas pessoas. Então, esse é o programa que nós vamos fazer. Eu acho que, óbvio, vai implicar orçamento, e chegando lá, eu tenho certeza que daqui a 4 anos a gente vai poder olhar para trás e ver que ninguém mais na cidade de São Paulo precisou ficar na rua, né? Se houver alguma situação, e que vai estar sempre com um acompanhamento psicológico, mas não será uma situação social de falta de oportunidade, de falta de alternativa. Nossa, obrigada. Eu vou passar 2 perguntas, que são talvez as últimas, não sei, e aí não sei se vocês veem quem vai responder cada uma. A Juliana Schweibel pergunta como você, Boulos, pensa qual vai ser o posicionamento do PT de acordo com a sua candidatura se for para o segundo turno, que irá, se depender de muita gente. E o André Cruz pergunta sobre políticas para acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Não sei qual de vocês vai responder qual. Enfim. Primeiro, a questão do como pensa o posicionamento do PT. Eu posso responder a do PT, para não deixar questões espinhosas para a Luísa, e a Luísa pode tratar para a gente dividir aqui da depois questão. Vai ter mais uma que eu ainda vou fazer. Eu vou esticar o tempo para fazer mais uma depois. Vamos lá. Rapidamente, assim, eu acho que eu trabalhei, Maria Rita, e nós trabalhamos para buscar formas de unidade do campo progressista, sabe? Não apenas no processo eleitoral, no Congresso Nacional, na oposição, nas ruas, nas lutas, nas mobilizações. Vocês sabem o quanto a gente teve também na linha de frente, mesmo sem ser do PT, na linha de frente contra a prisão do Lula, na linha de frente contra o golpe do Temer e do Cunha. Lamentavelmente, não foi possível construir uma unidade até aqui. Agora, no segundo turno, eu tenho certeza que, estando nós no segundo turno, todo o campo progressista vai compreender que o grande desafio é derrotar o Bolsodória. É assim que a gente vê essa eleição. Nossa campanha vê desse jeito. Em São Paulo, no Brasil inteiro, o maior desafio dessa eleição é derrotar o bolsonarismo. Aqui em São Paulo, o desafio é duplo, é derrotar o Bolsodória, que são meio que essa criatura. Mas é isso. Bolsodória em São Paulo é o Russomano e o Bruno, certo? Porque o Russomano é o candidato do Bolsonaro, o Bruno é o candidato do Dória. Assim, é aqui que se expressa a dobradinha Bolsodória. O pior desastre que poderia acontecer é estar as 2 representações do Bolsodória no segundo turno. Isso não vai acontecer. A gente está numa onda de crescimento que está muito bonita, que está engajada.
Eu acho que nós vamos para o segundo turno, e aí no segundo turno vamos poder ter um campo de unidade progressista para derrotar o Bolsonaro em São Paulo. Uhum. Eu acho que sim. E aqui estamos fazendo nossa pequena contribuição, está entrando um monte de gente, tem muita pergunta. Bom, tem a pergunta da acessibilidade para a Luísa, mas deixa eu já dizer a próxima do Paulo Fernando, que é como enfrentar os efeitos econômicos da pandemia que afetarão Réveillon, Carnaval, Parada Gay e Virada Cultural. Mas primeiro deixa a Luísa responder, por favor. A questão da acessibilidade. O grupo de pessoas que têm deficiência, né, portadores de deficiência, ou pessoas com deficiência, foi objeto também de uma plenária virtual comigo e com o Boulos. E eles trouxeram excelentes propostas e relataram a realidade de exclusão deles, de violência contra eles na nossa cidade. É uma cidade que não oferece, né, em todos os aspectos da vida na cidade grande, desde a mobilidade até o acesso a determinados serviços, sabe? A vida cultural da cidade e a exclusão mesmo, o preconceito que eles sofrem. Então, a nossa pauta relacionada a essa política, ela será construída, já está esboçada no programa, a partir dessas demandas que foram colocadas nessas plenárias. Inclusive, no nosso governo, nós criamos vários conselhos representando diferentes segmentos da sociedade. Um desses conselhos era exatamente as pessoas com deficiência. E, dependendo da deficiência, você trata um determinado modo de garantir o acesso, né, a acessibilidade, desde o transporte público, por exemplo. Foi o nosso governo que implantou, né, o elevador para o portador, o cadeirante, para poder acessar os ônibus, enfim. Então, muitas medidas que foram tomadas, né, no ambiente da cidade, na estrutura da cidade, né, no acesso aos serviços públicos e à demanda desse segmento, vai estar assegurado como política preferencial e definida e controlada, planejada, avaliada e corrigido aquilo que não tiver de acordo pelos próprios portadores, pessoas com deficiência. A participação desses segmentos, ontem mesmo nós tivemos uma plenária das pessoas idosas, foi uma coisa linda, né? E também a diversidade de demandas frente de uma realidade complexa que é a vida das pessoas idosas numa cidade como São Paulo, para além da questão da situação social, de pobreza, né, de solidão, de ausência de apoio das famílias a essas pessoas, além da pobreza, enfim. Então, há uma diversidade de problemas, de situações e de possíveis soluções para cada um desses segmentos que eles foram tratados exatamente nessas plenárias que fizemos, plenárias virtuais, e que eles constituirão, né, um mecanismo de participação e de fiscalização e controle das políticas voltadas para cada um desses segmentos. Isso vale para os idosos, isso vale para as pessoas com deficiência, isso vale para as mulheres. Vamos ter também um organismo de mulheres, não sabemos bem ainda a estrutura do aparelho do Estado, qual vai ser que nós vamos adotar, mas a base de tudo isso, seja do ponto de vista de acessibilidade, na diversidade de direitos e necessidades, que esse aspecto se apresenta numa cidade como São Paulo, e requer uma participação muito direta e permanente dessas pessoas junto à gestão e inclusive, com poder de interferir nas decisões a respeito da política para esses setores e a destinação de recursos, né, próprios para cada segmento, para cada política dessas, de modo a assegurar autonomia e direito dessas pessoas gerenciarem, participarem do gerenciamento desses recursos e sempre na escala regional, na escala territorial. É lá que os problemas se colocam e é lá também que se devem criar as soluções adequadas a cada segmento desses na vida da cidade. É incorreto pensar em políticas universais para qualquer um desses segmentos de forma universal na cidade,
A cidade é múltipla, é multicultural, tem 1000 povos vivendo nessa cidade. Cada região é uma grande cidade. Então, essa descentralização, a territorialização das políticas e a gestão e o planejamento dessas políticas no espaço local é a melhor forma, a meu ver, de se dar conta da diversidade dessas demandas, das especificidades dessas demandas, com a parceria e a participação direta dos interessados por elas, os que têm direito a essas políticas, de influenciar na própria elaboração, no próprio planejamento, na própria elaboração do orçamento destinado a essas políticas. Em grandes linhas é essa. Os detalhes constam do programa que foi elaborado com a participação ativa desses segmentos, e nós acreditamos que, mais do que nós gerarmos soluções para os problemas, eles mesmos estão apontando as soluções a partir de um conhecimento muito concreto e muito existencial deles na vida da cidade, a partir de suas características de vida, de suas condições pessoais. Maite já ficou com o Diego? Não me lembro muito bem. Gente, Como? tem gente com o microfone aberto. Entra a conversa aqui no meio. Fechem, por favor. Então, a garantia da acessibilidade é um direito de cidadania. E, como tal, tem que ser responsabilidade do Estado suprir essa necessidade, responder essa necessidade, né, com a efetiva participação, seja no diagnóstico do problema, na busca de solução para esses problemas, contando com os recursos, com a ação técnica especializada das equipes que estarão à disposição nas diferentes regiões da cidade. Bom, tem uma pergunta para o Boulos ainda, mas eu quero fazer um comentário para ele. Você deve ser um sujeito verdadeiramente feminista, porque não teve medo de pegar uma vice assim, tão forte quanto você, e com mais experiência. Porque a Erundina começa a falar, eu fico até na dúvida quem vai ser o prefeito. Espero que você não fique bravo comigo. Mas você pegou uma pessoa com uma experiência danada, né? E com uma força de experiência de vida, de ideias e tudo, vocês estão ali, né? Ombro a ombro. É muito bonito isso. Então, agora a pergunta do Paulo para o Boulos, que são essas coisas que parecem menores, mas que fazem uma diferença enorme na vida da cidade, que são as festas coletivas, né? E como é que a prefeitura pode entrar com esses efeitos econômicos da pandemia, que evidentemente vão diminuir os orçamentos da prefeitura também, né? O que você diria, Guilherme? Olá, Maria Rita. Enfim, eu coloquei aqui no início a história da renda solidária como parte de um conjunto de iniciativas que nós vamos ter para lidar com a recuperação econômica da cidade também, econômica e social. Esses eventos, né, evidentemente, enquanto persistir uma situação sanitária de risco, não vão poder ser liberados na cidade, né? O impacto que isso tem sobre a vida econômica da cidade é real, sobre a vida social, sobre a vida cultural da cidade. Isso não é um problema só de São Paulo, esse é um problema do Brasil e é um problema do mundo. A gente está vendo segunda onda da pandemia em países europeus e tal. Óbvio que o que a gente espera é que o quanto antes tenha uma vacina que seja eficiente, que seja comprovada e que imunize a população para que a gente não precise conviver com isso ainda durante todo o próximo ano, que seria uma situação muito crítica, mas a prefeitura pode e deve tomar uma série de medidas para a recuperação econômica da cidade. Uma delas é o programa de renda solidária com efeito multiplicador que tem na economia, outras são as frentes de trabalho, também com efeito de redução do desemprego e de geração de renda, outras são medidas de apoio ao pequeno comércio e às microempresas da cidade, seja com isenção temporária da cobrança de IPTU, seja com programas de estímulo, de fomento, de capital de giro para pagar os fornecedores e não ter uma onda de falências desses pequenos negócios na cidade. E outra é criar uma rede de economia solidária, sobretudo nas periferias, para aproximar local de moradia e local de trabalho, local de geração de renda. Isso é algo que nós estamos formulando uma proposta muito ousada, que são os centros de oportunidade em São Paulo, que é um espaço ali de fomento aos pequenos projetos que as pessoas já têm na periferia, é um espaço de ajudar a articular e organizar iniciativas cooperativas
de trabalho, que as próprias compras públicas podem ajudar, por exemplo, ajudar a articular cooperativas de costureiras na periferia. Algumas delas procuraram a gente, e foram elas que deram essa ideia para o nosso programa, para produzir os uniformes das escolas municipais, né? E também com mão de obra local. Então, são iniciativas dessa natureza que podem, de alguma forma, contrabalançar e evitar que a cidade entre num caos econômico e social. Todas elas estão no nosso plano de governo. Mas a questão das festas também. Essa pergunta do Paulo foi sobre... Não, a questão das festas, Maria Rita, eu imagino... Parece secundário numa crise como essa. Não é questão de ser secundária. Eu imaginei ter colocado no começo. Não há. Enquanto houver um problema sanitário grave, não é possível que se tenha grandes aglomerações. Então, assim, seja a do carnaval, seja da parada, essa decisão não é uma decisão política do prefeito, essa é uma decisão, aliás, um problema que nós temos tido, sobretudo nesse debate da vacina, que contaminou pra caramba, presidente, governador achando que tem CRM e querendo tomar decisão, que são decisões de infectologistas, de epidemiologistas, que é quem a gente vai ouvir para um momento de liberar maiores aglomerações na cidade. Eu espero que seja o quanto antes, não só pela situação econômica e social, mas também pelo desejo de todos nós de estar nessas festas, de estar nessas aglomerações, de ter o carnaval, que é uma tradição cultural nossa. Então, a gente precisa trabalhar para... A gente poder estar na festa de eleição de vocês. Já pensou em Claro, porra. Após, a Erundina já... A Erundina já prometeu que vai ser um forrozão no viaduto do Chá, dia 1º de janeiro. Eu queria, se me permite, dar um toque sobre aquela questão que você colocou. Entre mim e o Boulos, não há nenhum conflito geracional. Inclusive, dizendo como ele chegou a essa condição de candidato e como eu cheguei a essa condição de vice-candidato. O que eu queria mesmo, e é uma minha preocupação nessa idade de vida que eu tenho, é a continuidade, não minha, mas do tempo que a gente viveu, da geração que nós vivemos, aquilo que construímos, quem vai não repetir aquilo que a gente fez, eventualmente, mas como é que vai assumir, né, a liderança, o protagonismo, e levar em frente esse sonho que nos anima, que nos mantém jovens, apesar da idade, né? Então, eu insisti com o Boulos, desde que ele saiu, depois da campanha presidencial, que ele apresentasse o seu nome ao partido para ser candidato a prefeito de São Paulo. Ele rechaçou de pronto, e eu fiquei atormentando ele, né? A cada vez que eu tinha oportunidade de me encontrar com ele e tomar um café junto, de almoçar junto, de bater um papo junto, eu insistia, ele dizia não, não, não. Ele, quando terminou a presidência, a candidatura, ele saiu percorrendo o país inteiro, fazendo palestras em quase todas as universidades mais importantes do país, né? E cantando a juventude para a qual ele falou nesse tempo. A experiência dele no movimento dos trabalhadores sem teto, né? Ele passou, bem jovenzinho, a transferir-se, a viver com o MTST. Ele é casado com uma companheira do MTST. Ele fez uma opção de vida por isso. E, portanto, a sua formação é uma formação que passou pelo povo. Foi o povo que o formou também. Um jovem de 37 anos. Primeiro, minha experiência se fez há 32 anos atrás. A experiência dele vai se fazer no presente e no futuro. Então, o que me move nessa chapa? E eu lutei para que... Eu não queria ser vice. Eu já tinha sido prefeita e ponto. Mas aí ele condicionou, ele foi sabido. Ele disse, eu só saio candidato a prefeito se você for a minha companheira de chapa. E aí eu digo, mas esse preço é alto demais. Não, mas não tem jeito. Eu digo, como eu achava que é um imperativo histórico que tenhamos lideranças com a qualidade dele, com a experiência dele, com a sensibilidade feminina dele, também feminina dele, né? Que é a pessoa, na minha avaliação, para essa função de prefeito de São Paulo, nesse momento da história e da conjuntura brasileira, não há outro nome, a meu ver, né, que tenha melhores condições para isso. Portanto, eu tenho consciência disso. A minha condição de vice vai ser uma condição absolutamente auxiliar, complementar
a serviço do povo, daquilo que o prefeito me delegar. Portanto, não há problema nenhum entre nós. Tanto é que nessa campanha não teve um segundo de alguma situação em que a gente olhasse o feio um para o outro. Então, vai dar muito certo. Está dando muito certo. São Paulo vai ser muito beneficiado nessa gestão pelas mãos desse jovem. E daqui nós vamos começar a reverter o quadro do país, mobilizando a força política, social e econômica dessa cidade, no sentido de reverter essa tragédia que se abateu sobre o nosso país. É isso. Estou feliz nessa tarefa, tenho consciência do meu papel nela e me sinto muito complementada por esse jovem e fortalecida na minha juventude por esse jovem. E eu me sinto muito envaidecida e muito feliz, muito grata de vocês terem participado do programa. Tinha ainda algumas perguntas que estão aqui, mas o Mauro disse que realmente está... A gente hoje passou do tempo, mas não tem importância. Mas ele pediu para ir encaminhando o final. Tem muitos elogios. Desculpa. Acho que vocês veem, né? Acho que vocês veem. Não, não foi vocês que demoraram. É que teve muita pergunta, ainda tem algumas, mas agora espero que vocês consigam ler aqui do lado todos os elogios para você. Boulos não fica com ciúme, mas acho que a Irundina está ganhando nos elogios. Ah, não, mas essa competição eu não sou nem doido de fazer. Você é muito, muito valente para ter uma vice dessa. Então, olha, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz o tempo todo. Eu fiquei rindo aqui o tempo todo, não era só para ser gentil. Eu fiquei rindo de felicidade de estar falando com vocês. Então, os elogios são muitos, espero que vocês leiam. E muito obrigada. E até a festa da posse. Da posse não, a festa da eleição. A festa na Paulista já possa ter. Obrigado, Beijo. Maria Rita. Obrigado, gente. Um beijo, Luísa. Maria Rita. Obrigado. Luísa, beijo. Bolo, muito obrigada, Guilherme. Bom, muito bom, Rita. Parabéns. Bia, querida, tchau. Muito bom. Meus amigos são todos aqui, estou muito contente. Tchau, tchau. Maurão. Tchau, Maria Rita. Tempo, mas valeu, né, Mauro? Cádio Madalena agradece a todos. Foi uma excelente conversa solta. Muito obrigado a todos. Mauro, Madame Rock está ali atrás. Eles têm uma banda. Um dia eu vou assistir show. Tchau, queridos. Até.